Olá, pessoal! Hoje eu vou dar uma sugestão aqui para vocês para aproveitarem uma caixa de sapato. Na verdade, eu tô precisando de uma caixa para colocar algumas coisas dentro, né? E eu achei essa caixa de sapato aqui. Só que, na verdade, essa caixa de sapato ela tá muito mole. Então, eu vou fazer uma coisa aqui para reforçar um pouquinho essas laterais dela. Então, para isso, vocês vão precisar de uma caixa de sapato, régua, um lápis, um estilete e retalhos de tecido. Retalhos de tecido, ó, vocês podem ver que o meu é retalho mesmo, tá? Então, o que vocês tiverem aí de retalhinho. Então, pra gente começar, aqui nessa lateral, pra gente dar uma reforçada, porque na verdade eu vou precisar dessa caixa um pouco mais baixa. Então, eu vim aqui com a minha régua, medi aqui, né, tem 12 centímetros, então eu marquei aqui a metade, 6 centímetros. Então, marquei a metade, marquei aqui, 6 centímetros, marquei aqui do outro lado 6 centímetros. E eu vim com a régua e eu vim aqui com o estilete e eu não recortei, tá? Eu só marquei, dei uma leve cortadinha com o estilete. E eu fiz isso aqui em todas as laterais da caixa. Por quê? A partir desse corte aqui, depois eu vou virar essa parte aqui para dentro, porque aí eu já vou reforçar a minha caixa. Só que antes disso, para facilitar aqui a parte de dentro, que ela vai ficar com um acabamento mais bonito, eu já vou colar. Eu escolhi esse tecido aqui, tá? Então, eu já vou colar esse tecido aqui nas laterais. Eu não estou dando a medida, porque vai depender do tamanho da caixa que vocês têm. Então, é só pegar o tecido e, olha, medir aqui, tá? Essa minha caixa aqui, inclusive, é bem grande, às vezes tem umas caixas de sapato até menorzinha. Então, você mede aqui qual vai ser a medida de todas as laterais. Então, a gente pode vir aqui até já cortar aqui esse excesso de tecido. Então, para isso, nós vamos aqui passar a cola branca. Eu tenho um pincel aqui bem velhinho para passar a cola branca, porque depois que usa a cola branca, tem que lavar muito bem o pincel, viu? Senão se a cola secar aqui no pincel, você vai perder o pincel. Eu até já tenho um pincel bem velhinho para fazer isso. E principalmente se você for usar um pincel que é para usar para outras coisas, não deixa de lavar depois não, tá? Senão vai estragar mesmo o pincel. Então, aqui, olha, eu venho colocando o meu tecido. Cola aqui bem direitinho, tá? Pode deixa aqui uma parte aqui sobrando, depois a gente vai fazer um acabamento aqui do lado de fora, né? Na parte de baixo da da caixa. E aqui por dentro da caixa também a gente vai fazer um acabamento para ficar mais bonitinho, tá bom? Olha, aqui antes de colar tudo, que eu esqueci de falar, para facilitar, para depois, como eu vou virar para dentro para reforçar as laterais dessa caixa, ali onde eu marquei a metade, né, nas laterais, aqui bem no cantinho, eu vou recortar só até onde tá a minha marcação, tá bom? E eu vou fazer isso, olha, em todas as laterais, que é só pra me ajudar depois na hora de virar essas laterais aqui pra dentro, certo? Então, olha, aqui eu já revesti toda a minha caixa. E é importante agora deixar secar bem, tá bom? Então, enquanto vai secar, eu já vou cortar
esse outro tecido aqui, que esse daqui eu vou colocar aqui no fundo da caixa, tá? Pra fazer um acabamento. Então, eu pego aqui a medida. Ó, eu coloco aqui deixa um pouquinho a mais, tipo uns 2 centímetros aqui a mais, que depois a gente vai dobrar. Então, eu coloco a caixa no tecido que eu tenho e olha, aqui recorto. Então, eu já tenho a medida que eu preciso, que esse daqui é pra colocar aqui no fundo, tá bom? Da minha caixa. Enquanto tá secando, a gente vai fazendo isso. Aqui embaixo, eu achei melhor usar a cola quente, tá? Então, aqui eu vou colocar a cola quente, não precisa colocar muito não. E virar aqui essas bordinhas para fazer um acabamento. E depois, aqui no fundo, eu posso colocar um feltro, né? Pra ainda ficar um acabamento melhor. Ou se não, um pedaço de tecido mesmo. Tá? Então, eu vou deixar secar ainda mais um pouco, que eu acabei de passar cola. E essa parte aqui que eu vou colocar no fundo, eu também vou fazer tipo uma bainha, sabe? Pode ser com a cola quente também. Então, olha, eu passo aqui a cola quente e dou uma viradinha. Bem pequenininho, tá? Só pra ficar um acabamento mais bonito. Então, aqui eu vou fazer isso nas 4 laterais dessa parte aqui que vai ficar no fundo, tá bom? Então, aqui, pessoal, olha, uma dica aqui pra vocês, eu fui virar, né, pra dentro, só que eu percebi que o próprio tecido tava dificultando, né? Então, eu cortei também aqui essa lateralzinha do tecido pra facilitar. Então, o corte, lembra que a gente fez um corte ali pra ajudar, a gente só marcou com estilete. E eu fiz esse mesmo corte, essa marcação aqui dentro da caixa também para facilitar. Então, mesma coisa, mede aqui o meio e faz um corte aqui só para facilitar na hora de virar para dentro, tá? Então, a partir do momento que eu já cortei aqui essas quinas aqui, olha, de tecido também, eu venho aqui com a cola quente. Aqui pode ser generoso, tá? Com a cola quente. E olha, vira pra dentro. Dá pra passar a cola branca também. Só que a cola branca vai demorar um pouquinho mais pra secar. E fora que o próprio papelão, ele vai tender a abrir. Então, se você for usar a cola branca, pega uns pregadores e coloca aqui pra ajudar na colagem, certo? Então, agora que eu vou virar essas outras partes e vou fazer o mesmo processo. Olha, então, eu já virei todas as laterais pra dentro. E isso fica legal, porque além de dar uma fortalecida na lateral, ele já faz o acabamento aqui por dentro, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora é colocar esse outro acabamento aqui no fundo, que eu cortei aquele outro pedaço de tecido, tá? Então, eu gosto de fazer assim, olha, eu primeiro posiciono ele aqui, aonde vai ficar certinho, e aí eu venho aqui aos poucos, cada uma das laterais, aí eu vou colocar aqui a cola quente, ponho a cola ali, colo, tá? E eu vou fazendo isso em cada uma das laterais, cada uma por vez.
Então, aqui eu já tenho a minha caixinha. E aí, se você tiver uma renda, uma fita... Olha, aqui eu resolvi colocar essa renda, né? Pra dar um charme a mais, né? Ficar mais bonitinho. Então, aqui também pode ir colando com a cola quente, tá? Então, eu vou colar essa renda toda aqui, aí eu mostro pra vocês ela terminada como ficou. Então, aqui tá a minha caixinha concluída. Aqui no fundo, eu coloquei um feltro, tá bom? Pra dar um acabamento também, né? E ficou desse jeito, essa caixinha, na verdade, eu vou usar pra colocar carregadores, né? Dá pra você usar pra qualquer coisa que você quiser. E agora ela tá com essas laterais aqui bem firme, certo? Então, essa é a sugestão de hoje.